Nós demos início a semana passada a um novo tema, o sacrifício para ser sal. Se você olhar aí, você vai ver que está escrito ali, salvo, mas nós riscamos o finalzinho da palavra, porque nós cremos que não há sacrifício para ser salvo. O sacrifício para que eu e você fôssemos salvos já foi feito na cruz. Inclusive, é isso que a Bíblia diz, a salvação é um dom gratuito de Deus. Foi dado por Deus para nós, exatamente, a Bíblia diz, exatamente para que eu não me ensoberbesse. Então, para que eu não pensasse que eu tenho capacidade para me salvar, o Senhor morreu na cruz e Ele deu gratuitamente a salvação para nós. Amém, gente? Então, não há sacrifício para ser salvo, mas há um sacrifício para ser sal. Semana passada nós também falamos sobre o texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, onde Jesus prega, ele prega o sermão ali para os discípulos, e ele fala, olha, vocês são sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. Então eu quero ler um texto aqui, mostrando para você a vida de um homem que, diante de tantas provações, ele não perdeu o seu sabor. A Bíblia mostra para nós a história dos hebreus, e na história dos hebreus nós vemos ali uma família e a sua descendência, que é Abraão, Isaque e Jacó. Eles fazem parte de uma mesma família. Abraão é pai de Isaque, Isaque é pai de Jacó, e Jacó é aquele homem que tem um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. A Bíblia também diz que esse homem, chamado Jacó, ele teve 11 filhos. Dos 11 filhos, a Bíblia diz que ele amava muito a um dos 11. O nome dele era José. Quem conhece José? Já ouviu falar de José? Então José era o filho preferido de Jacó. Só que a Bíblia relata que os outros 10 irmãos, eles tinham ciúmes e inveja de José. Então, por intermédio da inveja e dos ciúmes, os 10 irmãos se unem, sequestram José, e vendem José para o Egito como escravo. José agora vai para o Egito, lá no Egito ele é comprado por um homem chamado Potifar, e ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ele vai trabalhando nessa casa, até que a Bíblia diz que a esposa do seu patrão se apaixona por José, um jovem que tinha entre 17 e 20 anos. Então ela se apaixona e ela começa a arrumar um jeito para ter intimidade com José. Mas José estava sempre escapando, até que em um momento ela arruma uma emboscada para José e puxa a roupa dele, deixando ele nu. E José ali naquela situação, ele foge, e a Bíblia diz que, para ela não ficar numa situação ruim, ela finge que José estava querendo abusar dela sexualmente. Então, o resultado disso é prisão. José vai preso no Egito, por mais de 10 anos ele fica preso. Até que chega um momento que José, de forma milagrosa, decifra um sonho de Faraó. Quando ele decifra esse sonho, o Faraó fica surpreso com tanta sabedoria e fala, aonde que esse homem teve? E aí falam, olha, ele estava preso, ele não vai mais voltar para a cadeia. Faraó fala, eu quero ele do meu lado. E ele vai se tornar governador, ele vai governar o Egito. Lógico que eu estou resumindo a história, porque a ideia não é falar aqui a biografia de José, para que você entenda onde eu quero chegar. Então agora José se torna governador do Egito. No tempo que José se torna governador, a história mostra que nos primeiros 7 anos do governo de José, haveria uma grande bonança de alimentos. O Egito iria multiplicar os seus alimentos durante os 7 primeiros anos. Eram os 7 anos das vacas gordas. Mas no fim dos 7 anos daria início a 7 anos de vaca magra.
Então José teria de fazer uma boa gestão e cuidar para armazenar o maior número de alimentos, porque nos 7 anos seguintes haveria falta de alimento, e não só no Egito, mas em todo o Oriente Médio. De forma que todos teriam de ir comprar alimentos no Egito. E José faz essa gestão. Então, nos 7 anos de multiplicação, ele constrói muitos celeiros, e ele armazena sementes, alimento, trigo, né? Para que nos próximos 7 anos, que fossem os 7 anos de escassez, eles tivessem para consumo próprio e também para comercializar. E é assim que acontece. No meio disso tudo, os 10 irmãos de José, que havia vendido ele para o Egito, está passando por esses 7 anos agora de vacas magras. Então a Bíblia mostra que passado 20 anos, agora os 10 irmãos devem voltar para o Egito para comprar alimento no Egito. Só que na cabeça dos 10 irmãos, José já tinha morrido. Escravo, 20 anos se passaram, José não existe mais. E é essa história que eu quero ler para você no capítulo 42. Você pode acompanhar aí, vai estar na projeção. Gênesis 42, versículo 1. Diz assim: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, Jacó é quem? Jacó é Israel, é a mesma pessoa, tá? É o neto de Abraão, o filho de Isaac, pai de 11 pessoas com José. Né? Então fala assim, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. Então havia uma fila. Só tinha comida no Egito. Todos do Oriente Médio tinham que vir no Egito para comprar. Me ajuda com esse microfone alguém, por favor, que ele está cortando. Todos tinham que ir até o Egito. E a Bíblia diz assim, que havia como que uma fila de muitas pessoas, de muitos lugares. Arruma aquela bateria, por favor. De muitos lugares. Tá ouvindo que está vibrando? Põe alguma coisa em cima ali, por favor. Havia muitas pessoas de muitos lugares que vinha para comprar trigo. É só pôr alguma coisa aqui em cima, gente. Só pôr alguma coisa aqui em cima já vai parar de fazer esse barulho. Me ajuda aqui, por favor. É que vai falando, vocês estão ouvindo que está tremendo ali? Que o som vai fazendo ela vibrar. Então, precisa sempre colocar alguma coisa ali em cima. Então, a Bíblia mostra que muitas pessoas estavam ali para comprar trigo. E no meio tinha quem? Os 10 irmãos de José. Olha a continuação do texto. José era o governador do Egito, versículo 6. E era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu asperamente. De onde vocês vêm? Disse ele. Respondeu eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então olha que interessante, vamos avaliar a história. José foi vendido como escravo, passado 20 anos, José se torna governador. Depois de Faraó, ele era o homem mais importante da terra. A Bíblia fala assim que agora todos tinham que vir ali para comprar comida. E ele era o gestor disso tudo. Então ele ficava num lugar onde as pessoas vinham para comprar e ele estava vendo todos que estavam ali comprando. Daqui a pouco ele olha e vê quem?
10 irmãos. Os 10 irmãos que sequestraram ele e venderam ele para o Egito. A Bíblia fala que ele reconheceu os 10 irmãos, mas nenhum dos 10 irmãos o reconheceu. Não é curioso isso? Pensar que José sozinho reconheceu os 10, mas os 10 não reconheceram a José. E quando eu estava lendo isso, eu paralisei aqui e fiquei pensando, por que José reconheceu os 10 irmãos, mas os 10 irmãos são 10 mentes, 10 lembranças, 10 memórias, mas nenhum lembraram de José. José sozinho lembrou dos 10. Por que então que José lembra dos 10, enquanto nenhum dos 10 consegue lembrar de José? E sabe o que é interessante? Como eu disse para você, José era o filho querido do seu pai. Os 10 irmãos agora sequestram ele, leva ele embora, vende ele como escravo. Agora José vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa de Potifar agora se engraça com ele, quer ter relação sexual com ele. Aí a Bíblia diz que ele foge disso, vai preso injustamente, fica mais de 10 anos preso, sem ter feito nada. Ninguém acreditava em José. José era o único hebreu no Egito. Ele tinha o desafio de aprender a língua egípcia, os costumes egípcios, a alimentação egípcia, que era diferente da alimentação dos hebreus. Os egípcios não criam em Iavé. Os egípcios criam no deus Ra, no deus Sol, no deus que era metade cavalo, metade homem. Eles criam em mitologia. Era uma série de situações totalmente diferentes de José. E os 10 irmãos? Os 10 irmãos estavam na casa do pai. No conforto da casa, comendo a comida natural dos hebreus, vivendo a vida dos hebreus, as festas dos hebreus. José não tinha mais nenhuma festa dos hebreus. A festa que tinha no Egito, ele não conhecia. É como você ir morar lá na Tailândia. Imagina, um brasileiro na Tailândia, é nome de filme, né? Um brasileiro na Tailândia, come o quê? Vive como? Faz amizade com quem? Casa com quem? Se torna amigo de quem? E os 10 irmãos? Os 10 irmãos estão lá no Brasil. Feriado do Brasil, política do Brasil, amigos do Brasil, roupas de brasileiro, é tudo diferente. Você percebe que José não é reconhecido, mas os 10 irmãos é reconhecido por José. Por quê? Porque as dificuldades que José passou, transformou José. José era irreconhecível em relação a quem ele era há 20 anos atrás. Mas e os 10 irmãos? Os 10 irmãos eram exatamente as mesmas pessoas. A Bíblia fala que dos 10 irmãos, tinha um mais velho, que se chamava Rúben. Rúben, a Bíblia relata que ele era mulherengo, ao ponto dele ter tido relação sexual com uma das esposas do pai dele. Eu imagino José ali de cima, olhando o movimento do pessoal para comprar trigo, e ele vê Rúben olhando para um rabo de saia, mexendo com a mulher, mandando beijo. Me liga. Aí ele olha e fala, aquele ali é Rúben, é o mesmo cara. Aí ele olha, por exemplo, para os 2 irmãos, Levi e Simeão. A Bíblia diz também que Levi e Simeão eram agressivos. A espada de Levi e Simeão era a espada mais afiada de todos os 10 irmãos. Eu imagino José ali daquele patamar, olhando o comércio, fazendo a gestão, e ele vê Levi e Simeão já arrumando encrenca com um egípcio. Cala a boca você! Você não sabe quem sou eu? Vem mexer comigo para você ver, eu arranco sua cabeça. Aí vem Levi, que foi Simeão? Aqui, aquele idiota ali. O que você está mexendo com meu irmão aqui? E aí José olha e fala, não mudaram nada, continua o mesmo tipo de gente. Aí tinha Judá. A Bíblia diz que da casa de Judá viria os reis. Jesus é da tribo de Judá, é rei. Davi era rei, da tribo de Judá. Salomão, rei, da tribo de Judá. Eram 12 tribos. As 12 tribos compunham a nação de Israel. Até aqui vocês sabem também, né? Eu imagino
José dali de cima olhando e vendo Judá acalmando, falando: Rubem, para, cara, nós estamos a quase 400 quilômetros da nossa casa, nós não conhecemos ninguém, você está mexendo com a mulher, você é a mulher de alguém, cara, você está louco? Aí ele olha Judá, que é um pouco mais, né, olha para Levi e Simeão e fala: você está arrumando encrenca, cara, para com isso. E José olha e fala: olha lá, Judá tem que ficar acalmando os irmãos, é a minha família, eu tenho certeza. Rapidamente ele percebeu. Mas é engraçado, quando os 10 olhavam para José, nenhum sabia que José era José. Por quê? Porque cada ferida formou em José um outro tipo de pessoa. Por isso que quando você passa por um problema, você não deve pedir para Deus facilitar o problema. Você deve pedir para o Senhor fazer de você mais forte. Deixe de orar pedindo para o Senhor: Senhor, olha como eu estou passando por esse problema, Senhor, resolve para mim. Oração errada. E oração errada Deus não responde. Aprenda a orar. Quando você estiver passando por um tempo de dificuldade, pelo deserto, por um tempo de fragilidade, sabe o que você tem que fazer? Peça para o Senhor te fazer mais forte. Senhor, não sei como resolver. Fortaleça, Pai. Fortaleça a minha fé. Fortaleça o meu espírito. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá condições para mim vencer. Porque quando você pede para Deus resolver o seu problema, nem o pai resolve o problema do filho. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tive um problema na escola, e eu falei para o meu pai: vai lá, pai, resolve para mim. Ele falou: olha, eu vou lá, eu vou conversar com o diretor, porque o diretor é adulto, mas você vai resolver o problema lá na sua sala de aula. Um problema de uma briga que eu tive lá. Daí meu pai foi, conversou com o diretor, mas ele falou: você resolve os seus problemas. Poxa, se meu pai pensa assim, você acha que Deus não vai pensar? Ele vai vir e vai resolver o problema para mim. Não, você já viu alguma vez uma fumaça na sua frente resolvendo os seus problemas e é Deus? Não existe isso, isso existe nos filmes. Aí vem um vento na areia, a areia parece uma noiva, e ao mesmo tempo parece um homem forte, e aí a areia vem e pum, aí resolveu o problema. Não é assim que funciona, gente. Não é desse jeito. Você precisa entender que o seu problema vai ser resolvido por intermédio da sua mão, por intermédio daquilo que Deus vai te capacitar. Mas Deus não vai vir e resolver o seu problema, não. Então é interessante porque tudo o que José enfrentou fez com que José se tornasse irreconhecível, porque ele já não era mais a mesma pessoa. Você sabe que é uma desgraça quando os problemas que você está passando hoje são os mesmos problemas que você passou há 5 anos atrás. É uma desgraça. Você quer saber se você está andando em círculo? Você tem que perceber se os problemas se repetem. Então eu estou aqui de frente para a minha Bíblia. Agora eu estou de frente para o livro, agora eu estou de costa para a Bíblia, agora eu estou de frente para essa máscara e agora eu estou de frente para a Bíblia de novo. Você sabe, se você passa pelos mesmos problemas repetidamente, você está andando em círculo. Aí sabe o que acontece? Hoje você está com um problema financeiro, resolveu o problema financeiro, agora eu estou com um problema conjugal. Resolveu o problema conjugal, agora eu estou com um problema na empresa, agora eu estou em dúvida se eu abro o comércio ou não, agora eu estou com um problema de novo financeiro. Está andando em círculo. Agora, se você está enfrentando o problema que você nunca enfrentou, você tem que ficar feliz. Porque significa que você está andando para frente. E para frente as coisas mudam. Você sabe, José, ele andava para frente. Problemas novos o tempo todo. O tempo todo ele estava vivendo coisas novas. Agora, se você tem problema conjugal há 10 anos, eu sinto te dizer, mas sua vida não está indo para frente. Se a vida toda você está com o nome no SPC, no Serasa, se o tempo todo você está devendo na quitanda, você está devendo na frutaria, você está devendo no mercado, você está devendo para o Bradesco, você está devendo para a Vivo, você está devendo para as Casas Bahia, você está devendo para todo mundo o tempo todo, já há 10 anos, você está andando em círculo. Porque os problemas precisam ser novos. O tempo todo nós estamos passando por problemas, sim ou não? O tempo todo. Por mais simples que seja, o tempo todo você está passando por algum problema. A situação ruim é se os problemas são sempre iguais. De ciclo em ciclo são os mesmos problemas, sua vida está paralisada. Você percebe, José evoluiu. Os irmãos olhavam para José, mas não reconhecia. Mas José olhava para os irmãos e 20 anos era o mesmo tipo de gente.
A roupa era igual, o cabelo era igual, a barba era igual, a fala era igual, as brigas eram as mesmas, as discussões as mesmas, a forma de se portar era a mesma. Por isso ele olhava e falava, aqueles ali são os meus irmãos, na hora. Só que os irmãos olharam para José e não o reconheceram. Por quê? Porque ele não era mais a mesma pessoa. Se você é a mesma pessoa de 2019 e de 2021, então você não evoluiu no meio de uma pandemia que tocou o mundo. Quer dizer, 550 mil brasileiros morreram. Alguém aqui tem alguma pessoa próxima, amigo, parente, vizinho, que faleceu nesses últimos 2 anos por Covid? Levanta a mão. Olha aí, 90%. 90%. Se isso não te transformou, você precisa pôr sua barba de molho. Você precisa reavaliar a sua vida. Porque, poxa, nós passamos por tudo isso. Olha, os irmãos de José, 20 anos. E sabe o que eles estavam fazendo? Olha, põe aí, 42:1. Quando Jacó soube, que era o pai, Jacó era o pai, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Olha que interessante. O que José estava fazendo? José estava evoluindo. José, trouxe Sprite para mim? Obrigado. Então, olha, José estava evoluindo, José estava crescendo, José estava avançando. E os irmãos, gente, fazendo o quê? Olhando um para o outro, paralisado. Você percebe que é interessante isso aqui. José foi preso, foi injustiçado, sofreu, e os irmãos estavam olhando um para o outro. Sabe, é um grande problema quando você passa a vida olhando um para o outro, medindo a sua vida com as outras pessoas. Quando você passa a vida sem evoluir, sem construir nada, por medo. Olha, os 10 homens iam morrer de fome, mas eles não tinham disposição para levantar e ir procurar comida. É o fim do mundo isso. Você sabe, a comodidade te destrói. A comodidade me destrói. Você minha vida está muito boa, está bom demais assim. Sai dessa comodidade. Você vê que interessante, a vida dos 10 irmãos era cômoda. Sendo assim, eles perderam o sabor, não servia para mais nada a não ser para ser pisado. E José não deixou de fazer a diferença, ele permaneceu sendo sal, por isso ele foi elevado, ao ponto de se tornar governador, um hebreu governando o Egito, um hebreu governando o Egito. Olha que curioso isso. Por quê? Porque ele não perdeu o sabor. Porque diante das provações, a Bíblia mostra que ele ia para o Senhor, ele orava. No meio do Egito, com tanta coisa errada acontecendo, ele permaneceu firme. Deixa eu te falar uma coisa, o errado feito muitas vezes começa a parecer correto. O errado feito muitas vezes começa a parecer normal. Se você mora numa casa onde os familiares tratam um ao outro como idiota, imbecil, burro, para você é normal falar assim. Aí você fala assim, cadê a blusa que estava aqui? Aí o outro olha e fala assim, nossa, está aí do seu lado, que idiota. Aí você traz aquilo para a sua vida e é normal falar idiota, burro, palhaço, imbecil. Isso se torna um modus operandi da sua vida. É correto? Não, mas o errado feito muitas vezes começa a parecer correto. Mas José estava no Egito, as pessoas adoravam a Faraó, as pessoas juravam em nome de Faraó, as pessoas se dobravam diante de deuses, mas José não. Por quê? Não importa quantas pessoas estão fazendo errado, o certo sempre vai ser o certo. Não é porque todo mundo está falando palavrão que eu falo também. Não é porque todo mundo está tendo relação íntima fora do casamento que eu vou ter também. Não é porque todo mundo rouba que eu roubo também. Não é porque todo mundo reclama da empresa que eu reclamo também. Por quê? Porque eu sou sal. Eu faço a diferença. José permaneceu fazendo a diferença. Por isso o Senhor o elevou. Porque ele não deixou de ser sal. E olha, ele se sacrificou para ser sal. Porque ele foi preso injustamente. Quantas coisas acontecem comigo e com você que é injusto e você fica desnorteado? José foi preso por mais de 10 anos injustamente, mas ele permaneceu sendo sal.
Aí o texto fala aqui, eu quero entrar num outro momento. Versículo 10, já estou caminhando para o fim. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos, não somos espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Olha que interessante, os 10 irmãos, observe isso, vão comprar comida. Quando chega lá, José os reconhece. Aí a Bíblia fala que José chama eles e fala assim: vocês são espiões. Só que José não fala diretamente a ele, José fala com um intérprete, porque José fala na língua dos egípcios, ele não fala na língua dos hebreus. Então ele fala na língua dos egípcios, um tradutor traduzia para os 10 hebreus entender. Os 10 hebreus falavam com o intérprete, para o intérprete falar na língua egípcia para José. Então José fala: eles são espiões. Meu Deus, o que está acontecendo? Tá bom essa aqui, gente. Imagina 6 desse. Obrigado, Antônio. Levou minha Sprite. Imagina então, irmãos, esses 10 irmãos falam para o intérprete: nós somos honestos, trabalhadores, somos filhos do mesmo pai, nós somos em 11 irmãos, nós éramos em 12, mas um morreu. E José é o que eles estão fazendo referência, que morreu. Eles falam em hebreu achando que José não está entendendo, José está entendendo tudo. Aí José fala: não, fala para eles que eles são espiões, só que na língua egípcia. Aí fala: não, vocês são espiões. Aí José fala assim: fala para eles o seguinte: dos 10, um vai ficar aqui comigo. Os outros 9 vão voltar para a terra deles. E eles vão ter que trazer o irmão mais novo, para provar que o que eles estão falando é verdade. Eles ficam lá por 3 dias, até que os 9 irmãos vão embora. Nos 3 dias que eles estão ali, olha a conversa dos 10 irmãos. Versículo 21, põe aí para mim, versículo 21. Eles se prontificaram a fazer isso. Fazer isso o quê? Ficar um e os 9 voltar. Eles se prontificaram a fazer isso. E disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Eles estão fazendo referência a quem? A José. No dia que eles venderam José para o Egito há 20 anos atrás. José, um garoto de 17 anos, fala: pelo amor de Deus, deixa eu voltar para casa. E eles falaram: não, você vai morar no Egito, agora você vai ser escravo no Egito. Agora aqui, o que está acontecendo? Eles estão com medo do que pode acontecer, eles estão correndo um risco de vida, e eles olham um para o outro e falam: sabe por que nós estamos passando por isso? Por causa do que nós fizemos com o nosso irmão há 20 anos atrás. Só que eles falam entre eles em hebraico, e não sabem que José está ouvindo tudo. Você sabe o que é curioso aqui? É que eles estavam presos em algo que eles fizeram há 20 anos atrás. E José, que era o cara que deveria ter ficado ofendido, ele era sal. Portanto, ele perdoou os irmãos. A vida dele decolou. E a vida dos 10 irmãos? Paralisou. Sabe por quê? Porque eles não resolveram o problema. O problema ficou paralisado. Eles sabiam que o que eles tinham feito era errado. Eles perceberam que o irmão estava pedindo misericórdia para não sofrer o que eles estavam impondo. Mas eles não fizeram nada, ficaram paralisados. E José perdoou.
como José perdoou, a Bíblia fala que ele cresceu ao ponto de depois de Faraó, ele ser a pessoa mais importante. É um grande problema, olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. É um grande problema para a sua vida avançar quando você não libera perdão para quem fez alguma coisa com você. Você vê que interessante. Os 10 irmãos é que fizeram algo de mal. José é quem recebeu a ofensa. José perdoou os irmãos. A vida avançou. Os 10 irmãos fizeram o mal, mas não esqueceram, a vida deles paralisou. O que o pai fala? Vocês vão ficar olhando um para o outro aí, nós vamos morrer de fome. Você sabe, quando você não perdoa, quando você não libera perdão, quando você não resolve os seus problemas, quando você não arruma a sua vida, você fica paralisado. Você não tem força nem para levantar da cama para ir trabalhar. Você não tem força nem para comer. Os 10 irmãos não tinham comida, mas eles não tinham disposição para buscar. E José estava avançando. Olha a continuação. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Olha o 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a... O que está escrito aí? Chorar. É a primeira vez que José chora na história. Não tem registro de José chorando quando ele foi jogado no poço. Não tem registro de José chorando quando ele foi vendido para o Egito. Não tem registro de José chorando quando ele foi acusado de abuso sexual. Não tem registro de José chorando quando ele foi preso. Não tem registro de José chorando quando ele tem um problema dentro do cárcere. Não tem registro. Tem registro de José chorando aqui, ó. Começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Deixa eu te falar uma coisa, e eu vou finalizar aqui. A causa pela qual um homem chora fala muito sobre ele. A causa pela qual uma mulher chora fala muito sobre ela. Eu quero te fazer uma pergunta: qual tem sido o motivo do teu choro? Porque muitas vezes você não derrama uma lágrima quando nós estamos cantando aqui, ó. Quando está tendo louvor, não tem uma lágrima para descer do seu rosto. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui adorando e muitos estão de braço cruzado, mão no bolso. A máscara tampa, então não dá para ver que está cantando. Está aqui. Não está vendo nada. Não tem uma lágrima para derramar. Mas quando chega em casa, chora assistindo a criancinha cantando lá naquele programa da Globo que vira cadeira lá. Como é que? The Voice. Muito lindo. Muito lindo. Você não consegue chorar diante de Deus, mas consegue chorar diante de uma criança cantando, falando tudo errado. Tem alguma coisa errada, não tem? Você vai orar, não tem lágrima para derramar. Mas quando você assiste aqueles indianos fazendo piscina no meio do mato, no Facebook, você fala: meu Deus, quanta capacidade. Lê a Bíblia, não cai uma lágrima. Mas quando vai assistir, vale a pena ver de novo. Absurdo, olha o que estão fazendo com a... sei lá quem. Não derrama uma lágrima diante do Senhor, mas chora assistindo série do Netflix. Tem algo de errado. Não consegue chorar orando, mas não pode passar por um problema que... eu não sou ninguém, eu mereço morrer. Que desgraça, isso tudo acontece comigo. Começa a avaliar por qual motivo sai água do seu olho. Porque o motivo pelo qual sai água do seu olho diz muito a seu respeito. Se você chora porque você está com problema no casamento, se você chora porque você está com problema financeiro, se você chora porque você tem crises emocionais, se você chora porque você não consegue dormir a noite inteira, mas você não chora quando você vai falar com Deus, tem algo de errado. Eu não quero dizer que sempre quando você ora, você chora. Eu não choro sempre quando eu oro. Eu não choro sempre quando eu canto uma canção. Eu não choro sempre quando eu leio a Bíblia.
Mas quando eu sinto a presença de Deus, as lágrimas são inevitáveis. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido o motivo pelo qual você tem chorado? José chorou. E a Bíblia mostra que José chorou só 6 vezes. A história inteira dele, ele chorou só 6 vezes. Chorou, por exemplo, quando viu o irmão mais novo dele, que é o irmão que ficou com o pai, Benjamim. Era o irmão da mesma mãe e do mesmo pai, então ele abraça e chora. Ele chorou quando ele viu o pai dele, 20 anos sem ver o pai. Ele chorou quando trouxe a família para morar lá. Você sabe, às vezes que José chorou com motivo, era algo vindo de Deus. Mas você não vê José chorando quando ele vai preso. Injustiça, o que estão fazendo comigo é injustiça, tá? Desculpa, gente, mas você não vê ele fazendo isso. Agora é você, quando vai discutir com o marido. Eu não aguento mais, tá? Não olha pra mim. Mas e quando vai pra Deus? Como é que você relaciona com Ele? Você tem que ser sal. Faz a diferença. Para de chorar assistindo vídeo, Facebook. Vai para o Senhor. Ajoelha. Põe uma canção lá. Põe um louvor. Ao invés de ficar ouvindo Sepultura, heavy metal, não tem problema nenhum. Pode ouvir o que você quiser. Mas põe uma canção lá que toque o seu espírito. Derrame as suas lágrimas diante do Senhor e fala para o Senhor: Senhor, é isso que eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma vontade imensa de separar da minha esposa. Eu estou sentindo uma vontade imensa de separar do meu marido. Mas eu sei que essa vontade vem da minha carne. Qual é a vontade do Espírito? Me dá força, Senhor. Me fortaleça nesse momento. Mostra para mim, Senhor, que atitude que quais os frutos da atitude que eu estou prestes a tomar. Abra os meus olhos. Você sabe, é nesse momento que você tem que derramar suas lágrimas. Fica de pé no seu lugar, por favor. Comece a orar a Deus e fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ser parecido com José, Senhor. Senhor, eu quero vencer as dificuldades, Senhor Jesus, não fazendo com que as dificuldades sejam fáceis, mas, Senhor, eu quero vencer as dificuldades, Senhor Deus, me tornando mais forte, Pai. Deus, fortaleça-me. As dificuldades que eu passei, fala você, as dificuldades que eu passei, Senhor, deve me transformar. Eu quero evoluir ao ponto de ser irreconhecível. As pessoas que te vê devem não te reconhecer, porque você largou práticas, você abandonou roupas, você abandonou falas. José não falava como os hebreus, José não vestia como os hebreus, José era outro tipo de gente agora. Você tem que ser outro tipo de gente, outra qualidade de gente. Fala para o Senhor: eu quero alterar minha realidade, Senhor, eu quero mudar a minha verdade. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor, nós oramos aqui, Pai, para que nós possamos, Pai, fazer a diferença onde nós estivermos. Nós entendemos que não há sacrifício a ser feito para ser salvo, mas há um sacrifício a ser feito para ser sal.
Os irmãos de José continuaram sendo as mesmas pessoas. No final, o sal que perde o seu sabor só serve para ser pisado pelos homens. Mas José, ainda que parecia estar sendo pisado pelos homens, estava crescendo no Senhor. Não é uma questão de forma, não é uma questão de aparência, é uma questão de fé, de crença. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, nos posicionar diante das dificuldades, nos posicionar diante das feridas, Senhor, e em nome de Jesus, que cada injustiça cometida contra você, meu irmão, cada injustiça cometida contra você, seja em nome de Jesus um degrau para você evoluir, para você crescer, para você estar inserido no Senhor, para você alcançar níveis mais altos de governo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você tem o mesmo espírito que havia em José. Eu declaro em nome de Jesus que você vai prosperar no Egito. Você vai prosperar no Egito, porque você é sal. Você faz a diferença em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.